Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 46. Eu quero meditar nesta manhã com vocês sobre o tema: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Eu queria expor para vocês, nós temos pouco tempo, temos a Santa Ceia também. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não pode salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis, para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam ourives para que façam Deus, e diante desses se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem em seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Do ponto de vista prático, parece que há uma batalha espiritual que é travada no coração de cada crente. Uma batalha espiritual para saber quem é o nosso Deus. Qual é o Deus que nós servimos? Qual é o Deus que nós de fato adoramos? E a Bíblia, e nós lemos aqui, o apóstolo João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E João Calvino, ele diz que o nosso coração, ele é uma fábrica perene de ídolos, e constantemente e diariamente nós temos que travar essa batalha, porque há ídolos que querem tomar o lugar de Deus na nossa vida. E muitas vezes, pelo fato de nós não conhecermos quem é Deus, de nós não meditarmos na Escritura Sagrada sobre o tamanho do nosso Deus, nós muitas vezes fracassamos na nossa fé. E eu queria chamar a sua atenção para esse texto, porque Deus está aqui conversando com Israel no contexto de comparação. É como se Deus estivesse dizendo para Israel: levante todos os ídolos das nações, levante todos os ídolos do coração de vocês, e vamos travar uma comparação entre quem eu sou e o que os ídolos são. E, à luz desse texto, eu queria meditar com vocês sobre quem é o nosso Deus. E o objetivo está lá no versículo 8.
Lê comigo. Versículo 8, a primeira frase. O que diz aí? Lembrai-vos disto e tende ânimo. Eu quero lembrar para você nessa manhã quem é o nosso Deus. Para que você se anime. Para que você não venda a sua fé. Não abra mão da verdade por troca de mentiras. Para que Deus volte a ser nessa manhã o Deus da sua vida. O seu Deus. E o profeta Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e produtivo. E a primeira verdade que esse texto vai nos ensinar, nos versos de 1 a 4, é que o nosso Deus, ele não é carregado por nós, mas o nosso Deus, ele é quem nos carrega. Diferentemente dos ídolos, ele vai usar aí Bel, que é Baal, e Nebo, que é Hermes, deuses do panteão babilônico. Esses deuses, esses ídolos eram colocados sobre os jumentos, sobre o lombo de animais, e eles eram carregados por esses animais, de tal maneira que em determinados momentos, esses deuses eram fardos para os animais. E se os animais caíssem, os deuses também caíam junto. É o Deus do conhecimento, é o Deus do dinheiro hoje. São os ídolos da nossa sociedade que nós estamos adorando, que nós estamos colocando no lugar de Deus. E esses ídolos da secularização contemporânea, eles jamais poderão fazer o que Deus faz conosco. E aqui eu queria chamar a sua atenção para o fato de que esses deuses, eles não podem salvar a si mesmos, como está no versículo 2. Se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. O cativeiro da impotência, o cativeiro da incapacidade. Porque ele tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa. Som nenhum sai da garganta deles. Mas aí Deus vai colocar no versículo 3, na primeira comparação. Lê comigo de novo aí, o que diz? Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Que coisa extraordinária. O nosso Deus, ele não é carregado. Ele não é transportado. Pelo contrário, Ele que nos transporta. Ele que nos carrega. E a linguagem aqui é para dizer que Ele nos carrega em todas as fases da nossa vida. É Ele que nos guarda, que nos protege, que nos conduz desde a nossa entrada até a nossa saída. E Ele nos carregará para sempre, porque nós estaremos com Ele para sempre na eternidade, e sempre Ele estará nos conduzindo. E meus amados irmãos, há muita preocupação, e eu fico observando o processo de secularização da nossa fé, hoje, no mundo. E as pessoas, elas carregam o Deus do conhecimento, o Deus do dinheiro, o Deus dos prazeres. Há ídolos que estão sendo fabricados constantemente na nossa vida, e isso tem tomado muitas vezes a afeição do povo de Deus, porque os ídolos do coração são todos esses ídolos que, de uma certa forma, recebem a nossa afeição em detrimento da nossa afeição para com Deus. E eu quero dizer para você que esses ídolos jamais carregarão você. É Deus que nos carrega. É Deus que nos conduz, é Deus que nos conduz em triunfo, é Deus que nos leva, é Deus que está conosco em todas as fases da nossa vida. Ele não nos abandona jamais, é Ele que nos conduz em triunfo, é Ele que nos conduz em vitória, é Ele que nos conduz em situações difíceis, Ele está conosco. Versículo 5,
O salmista, o profeta faz um interlúdio, ele diz assim: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Vamos estabelecer aqui uma batalha dos deuses, vamos reunir todos os deuses, todos os ídolos, e vamos, dá para comparar? Dá para confrontar? E aí, ele vai estabelecer uma segunda característica da sua pessoa. E veja no texto, diz assim, versículo 6, os que gastam o ouro da bolsa e pesam prata nas balanças, assarariam o ourives para que façam um Deus. Então esses deuses são pré-fabricados, esses deuses são comprados, esses deuses são projetados, esses deuses são financiados. É uma religiosidade, é uma religião que procede do homem, é financiada pelo homem, é produto do homem. E ele vai completar a ideia. E diante destes se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e põem em seu lugar. E aí ele fica. Ali ele fica. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele vai dizer assim: recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. O nosso Deus, Ele é único, porque Ele nos carrega, Ele nos conduz, mas também Ele intervém. Se nós o buscarmos, se nós recorrermos a Ele na tribulação, nas lutas, na angústia, Ele não é um Deus fabricado, Ele é um Deus pré-existente, autoexistente. Toda a vida procede dEle, nada que existe sem Ele foi feito. Tudo procede dEle, Ele é a causa primeira de todas as coisas, Ele não pode ser projetado, Ele não é pré-fabricado, Ele não pode ser corrompido, Ele é o único e exclusivo Deus, soberano sobre tudo, sobre todos. E diz que nós podemos recorrer a Deus, e Ele vai nos responder e nos livrar de toda a nossa tribulação. Vai lá, por favor, Salmo 107. Já li aqui na aula, mas queria repetir para você. Porque nos versos, Salmo 107, versículo 6, versículo 13, versículo 19, versículo 28, Davi compõe esse salmo para dizer que Deus nos salva de todas as tribulações. E eu queria que você lesse comigo o versículo 6, o que é que diz aí? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas... Presta atenção, nós vivemos num mundo de tribulações, nós vivemos num mundo de angústias. E nenhum ídolo pré-fabricado, projetado por homem nenhum, pode nos acolher, pode nos atender, pode nos socorrer nos momentos de tribulações. Você precisa se agarrar com o Deus da sua vida, da sua fé, o Deus da Bíblia. E é tão bonito, porque ele vai dizer no versículo 8, foi o versículo que eu falei, ele diz assim: lembrai-vos disso e tende o quê? Bom ânimo. Na hora que você quiser, na hora que você precisar, na hora que a sua força se esvai, na hora que parece que tudo está perdido, você clama a Deus, e Ele ouve. E Ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu vou te livrar. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me tirou de um poço de lama, de perdição. Colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e colocou um hino de louvor na minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Deus da Bíblia, só Yahvé, só o Deus que nós cremos pode fazer isso. Então, meu irmão, destrua os ídolos do seu coração. Mas há outro detalhe que eu acho muito interessante nesse texto. Porque Deus vai dizer para Israel,
No versículo 9, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro o quê? Semelhante a mim. E aí, além de dizer que Deus, Ele é incomparável porque Ele nos carrega, depois de argumentar que Ele é o Deus que nos assiste nas nossas tribulações, que pode intervir na nossa história, na nossa situação, Ele vai dizer assim: eu sou o Deus que estou no controle de todas as coisas, e todas as coisas cumprem o meu propósito. Tudo está debaixo do meu controle. Lê comigo o versículo 10, bem forte. O que é que diz aí? Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O nosso Deus é soberano. E na sua soberania Ele conduz todas as coisas através dos seus planos, dos seus decretos, dos seus projetos. E os seus planos e os seus projetos são infalíveis. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Preste atenção. Nenhum ídolo pensa em você, nenhum ídolo projetou nada para você, nenhum ídolo tem alguma coisa para lhe oferecer. É Deus que tem, é Deus que pensa em você. É Deus que escreveu no livro da vida todos os nossos dias, e todos os nossos dias estão contados. É a Ele que nós devemos toda a nossa afeição, toda a nossa dedicação, toda a nossa adoração exclusiva. Sai fora dos ídolos. Quebre os ídolos da sua vida. Não permita que nada nem ninguém venha ocupar o espaço de Deus na sua vida, meu irmão. Farei toda a minha vontade. Agindo eu, quem impedirá? A vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é eterna, a vontade de Deus é infalível. A vontade de Deus jamais poderá ser frustrada, ser derrotada. Ela permanecerá de pé. E sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que curvar. A vontade de Deus está de pé. E eu tenho que me humilhar diante dessa vontade. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, disse Pedro, e no devido tempo Ele vos exaltará. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Mas o quarto argumento que nós temos no texto, no versículo 11, essa vontade de Deus, ela abrange o mundo irracional, vai desde a ave de rapina até o homem. Todos os seres, todas as espécies estão debaixo do controle de Deus. Mas no versículo 12, ele traz um quarto argumento. E ele começa dizendo: ouvi-me vós que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. E quando ele fala está longe da justiça, é da justiça de Deus. E a justiça de Deus está em Cristo Jesus. E a justiça de Deus se revela pelo Evangelho, pela fé. A justiça de Deus é Cristo. Ele é a justiça, Ele é a nossa justiça. Ele, somente através da justiça dEle, é que nós podemos ter perdão, ter salvação. Por isso, meu irmão, o que Isaías está colocando aqui é que fora de Deus não há salvação. Fora de Deus, fora da justiça de Deus em Cristo Jesus, eu não posso ter perdão dos meus pecados, nem salvação para a minha vida. Os ídolos não farão nada por você, os ídolos levarão você para o inferno, os ídolos não alterarão a sua condição e a sua situação espiritual. Os ídolos não podem libertar você do poder do pecado, do poder de Satanás, do poder da morte. Só o sangue de Jesus, só a justiça de Cristo pode fazer isso. Ele diz, no versículo 13, faço chegar a minha justiça, e não está longe. E essa justiça é a minha salvação, ela não tardará.
Mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel o quê? A minha glória. Veja, por favor, lá em Isaías capítulo 43, volta um pouquinho. 43, 11 e 12. Lê comigo, o que diz aí? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Eu anunciei, eu realizei, eu a comuniquei. E vocês que receberam essa salvação, e vocês que foram alcançados por essa salvação, vocês são as minhas testemunhas. E eu fiz tudo isso, e ele diz, Deus estranho não houve entre vós. Porque quando a gente compreende quem é Deus, a dimensão da sua salvação, a exclusividade da sua salvação, não há espaço para ídolos na nossa vida. Segue um pouquinho adiante, por favor. Por favor, vamos para o capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, 25, o que diz aí? Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados, não me lembro, presta atenção. Somente Deus, Ele pode apagar todas as nossas, o quê? Transgressões. Só Ele pode nos livrar da culpa, da condenação do pecado. Só Ele. Eu quero encerrar. 44, versículo 22. 44, versículo 22. O que diz aí? Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados torna-te para mim, porque eu te remi. Louvado seja Deus. Só Ele pode apagar, só Ele pode, de uma certa forma, destruir. E o que Ele está colocando aqui é o seguinte, torna para mim. Não confie na sua justiça própria, não confie em ídolos, volta para mim. Retorna-te para mim. E eu queria nessa manhã estabelecer esses 4 argumentos que Deus está dizendo aqui. Quem é o nosso Deus? Quem é o Deus da minha vida? Quem é o Deus que salvou você? Quem é o Deus da Bíblia? E o primeiro diferencial dele que ele coloca, eu sou o Deus que carrego vocês. Conduzo vocês. Vocês estão nos meus braços. Quem é o meu Deus? Quem é o Deus que você crê? Ele é o Deus autoexistente, autossuficiente, o Deus transcendente, mas o Deus imanente, o Deus que pode se relacionar. De tal maneira que quando eu e você, nós enfrentamos uma tribulação, um problema, Ele pode nos ouvir e Ele pode interferir na minha situação. Lembra que esse Deus é o Deus que tem uma vontade, que tem planos para a minha vida, para a sua vida, para a igreja, para a história. E o que Ele planejou, e a sua vontade, e os seus projetos permanecerão de pé. Tudo passará, mas a vontade de Deus permanece para sempre. Mas esse Deus maravilhoso é o Deus que nos dá a sua justiça em Cristo Jesus e apaga todas as minhas transgressões, todos os meus pecados. E hoje pela manhã você vai participar da Santa Ceia, você vai confessar os seus pecados, vai se arrepender dos seus pecados, e você vai sair daqui mais alvo do que a neve. Porque nós não estamos nos aproximando de um trono de juízo, nós estamos nos aproximando do trono de graça,
para buscarmos socorro bem presente na tribulação, para que Ele nos perdoe. E nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas Jesus foi tentado como eu e você, sem pecado, para que Ele pudesse ter empatia e se identificasse conosco, entendesse as nossas lutas, para nos ajudar, para interceder por nós. Amém? Curve a sua cabeça. Louve o Deus da sua vida. Confesse os seus pecados. Vamos participar da Santa Ceia com alegria nessa manhã. Que ao comermos o pão e bebermos, no caso, o nosso ânimo em Deus seja renovado. Amém?